Olá a todos. Permitam-me iniciar esta intervenção e dirigir-me a vós com um agradecimento. Agradeço o amável convite da vossa escola, dos vossos professores, para participar nesta iniciativa louvável e tão significativa aos dias de hoje, para relembrar, entender e continuar a construir o projeto europeu. É com enorme gosto que partilho hoje convosco alguns pensamentos, alguns temas e algum do meu trabalho enquanto representante de Portugal, sem nunca esquecer as particularidades de uma região como a nossa Madeira, no Parlamento Europeu, na esperança que possa contribuir para a vossa reflexão e debate posterior. Celebra-se a 9 de maio o Dia da Europa, data em que relembramos a célebre Declaração Schuman. Uma intervenção proferida nesse mesmo dia decorria o ano de 1950 pelo ministro francês Robert Schuman. Nesse momento, propôs um novo modelo de cooperação política no espaço europeu, que originou a União Europeia que conhecemos aos dias de hoje. Este modelo de cooperação baseava-se no exercício de relações pacíficas e uma enorme solidariedade entre os países europeus, que, acima de tudo, evitasse o eclodir de mais guerras hediondas no continente europeu. Ora, se transportarmos esta ideia e a conectarmos à atual invasão ilegal da Rússia à Ucrânia e à guerra que todos os dias dizima vidas e famílias inocentes, verificamos que, mais do que nunca, é crítico lembrar os objetivos propostos por Schuman há 73 anos. Tornar a guerra não só impensável, mas materialmente impossível. Nessa altura, a solução proposta foi criar uma entidade única que gerisse as indústrias de carvão e do aço francesas e alemãs, para que se controlasse a produção do armamento. Hoje, a União, para apoiar o povo ucraniano nos esforços de guerra, entre iniciativas de caráter humanitário também, criam-se planos de compras conjuntas de munições. Além da solidariedade da União Europeia, a União Europeia ajuda também na defesa de um país que está a ser atacado neste momento no coração da Europa. Preservar a paz, reforçar a segurança e promover a cooperação internacional continuam a ser os pilares basilares da União e devem ser promovidas também pelas nossas sociedades. Esta guerra na Europa só veio mostrar que a paz não é um bem garantido, mas é algo que deve ser construído todos os dias. É também por este facto e acontecimentos que continua a fazer sentido celebrar o dia 9 de maio. Já não há desculpas para não defenderem ou não contra-argumentarem quando ouvirem que o que se faz na Europa não interessa, porque é distante, porque o que decidem lá em Bruxelas não representa cada um de vós, cada um de nós. Cada vez mais, e com o fluxo de informação que cada um de vós tem acesso, através de um simples clique num website ou numa app, é possível auscultar e escrutinar o que fazem em Bruxelas aqueles que representam Portugal, os eurodeputados eleitos para defender e criar medidas que apoiam os cidadãos do nosso país e os cidadãos de uma região ultraperiférica como a Madeira. Olhem em vosso redor. Quantos colegas têm em sala? 40? 55? 105? Ora, imagina que têm de criar vários grupos, cada um com ideias distintas, e vão ter de chegar a acordo sobre uma regra que tem de ficar escrita num documento e que tem de incluir todos os alunos de todas as escolas da região. Não será uma tarefa fácil, nem célere. Ora, com este exemplo, gostava que percebessem um pouco como funciona o Parlamento Europeu, onde estou. Sabem quantos colegas tenho? Somos 705 deputados. Éramos 751 antes do Reino Unido ter optado por sair. Estamos divididos por vários grupos políticos, com representantes dos 27 países e com 24 línguas oficiais. Agora peço-vos para fazerem um simples exercício para entender o quão complexo e moroso pode ser chegar a um acordo para desenhar, compor e elaborar uma lei que reflita os interesses de todos e que pelo menos tenha a aprovação da maioria para poder ser aprovada numa sessão plenária. Além do Parlamento Europeu, existem outras importantes instituições europeias. Grande parte das decisões não são tomadas unicamente pelo Parlamento. É preciso chegar a acordo e haver um acordo entre estas três instituições. O Parlamento Europeu, com 705 deputados, a Comissão Europeia, com o Colégio de Comissários dos 27 Estados-membros e o Conselho, que representa os 27 Estados-membros. Ora, quando entramos em negociações, nos chamados trílogos, ou seja, as três instituições,
a complexidade aumenta. E quando não se chega a acordo nas negociações, estas prolongam-se nos meses. Há, inclusivamente, dossiês que levam anos até serem concluídos, até serem fechados. Depois, é preciso transpor algumas destas leis ou regulamentos para o nível nacional, ou seja, os governos e as Assembleias da República, ou posteriormente para nível regional, os governos e as Assembleias regionais. Só então começam a ser aplicadas e sentidas estas medidas, estas regras, pelos cidadãos europeus. O Parlamento Europeu está organizado por grupos políticos, como vos disse. E no caso do PSD, partido que represento, estamos inseridos no grupo do Partido Popular Europeu e dividimos os trabalhos por diferentes comissões parlamentares. São 20 as comissões parlamentares, onde organizamos as matérias por áreas de intervenção. Por exemplo, emprego e assuntos sociais, ambiente, transportes e turismo, entre outras. Se tiverem a oportunidade de pesquisar, pesquisem e olhem também para o calendário do Parlamento Europeu, porque temos todas as semanas separadas e que se distinguem por cores. Por exemplo, a rosa, a semana de comissões parlamentares. A azul, a semana de reuniões de grupos políticos. A verde, a semana de atividades parlamentares externas. E a vermelho, as sessões plenárias com votações em Estrasburgo. Ora, o que é que temos trabalhado ultimamente? Como é do vosso conhecimento, uma das prioridades da União, e certamente também a vossa, é o combate às alterações climáticas. É uma urgência para grande parte dos jovens e é efetivamente uma preocupação para a maioria dos políticos. Precisamos reduzir a nossa pegada carbónica em todas as suas formas e nos mais variados modos de transporte. Estamos, portanto, empenhadíssimos em criar novas regras que permitam, quer às empresas, quer às pessoas, fazer uma transição justa e equilibrada para uma economia mais verde, mais azul, ou seja, menos poluente, seja nos transportes aéreos, marítimos ou rodoviários. Neste momento, chegamos à reta final de uma negociação, de um acordo que vai incidir sobre o transporte aéreo. Ora, estando na Comissão de Transportes, fiquei responsável pelo Partido Popular Europeu para elaborar um relatório que aponte medidas e regras para reduzir as emissões de CO2 dos transportes aéreos. A Comissão Europeia apresentou uma proposta legislativa, juridicamente denominada de regulamento, e eu apresentei a minha visão, a visão do meu partido e do meu país, e negociei com outros grupos políticos, por exemplo, os socialistas europeus, onde se insere o PS, a melhor forma de criar alguns limites, mas acima de tudo criar incentivos que apoiem a descarbonização deste setor. A ideia é criar um mercado da União de combustíveis sustentáveis alternativos ao querosene, com base em energias renováveis como a biomassa, os óleos alimentares ou os combustíveis sintéticos. Este processo negocial, só para terem noção, começou há 2 anos, onde nas negociações não deixei de defender as regiões ultraperiféricas como a Madeira, explicando aos colegas dos mais variados grupos políticos que não podemos ter as mesmas regras, porque somos ilha, porque não temos ligações ferroviárias ou marítimas alternativas, por isso dependemos e muito da indústria da aviação. A posição que defendemos, foi discutida no grupo político que faço parte nas tais Semanas Azuis. Mais tarde será votado pelos 705 deputados na Semana Vermelha, na sessão plenária em Estrasburgo. E, só por curiosidade, numas das Semanas Verdes, naquelas de atividades parlamentares externas, tive a oportunidade de convidar toda a Comissão de Transportes e Turismo para vir conhecer a realidade da Madeira, a importância do transporte aéreo e do aeroporto, para que eles mesmos possam entender que regiões como a nossa necessitam de medidas distintas quando comparadas a uma capital europeia. Na semana passada, por exemplo, chegamos a acordo do texto final, que será validado pelo Parlamento Europeu novamente, numa destas Semanas Vermelhas, que será possível aí alcançar as fundações para um transporte aéreo mais amigo do ambiente. Este exemplo que vos partilhei significa para ilustrar como funciona este triângulo institucional, mas também que as instituições que estão em Bruxelas olham igualmente para as causas que são nossas enquanto políticos, mas que são vossas e que comprometem também o nosso presente e o vosso futuro. Partilho convosco outro motivo pelo qual julgo fundamental continuar a celebrar a Europa. É pelo projeto europeu que qualquer português pode trabalhar,
estudar e viajar na União sem autorizações ou passaportes, em liberdade de circulação e com oportunidade de emprego, fruto de beneficiarmos de um mercado único. Exemplos de sucesso e de uma Europa que trabalha a pensar nos jovens. São exemplos desses o programa Erasmus e o novo programa Discover EU, que permite a jovens até aos 18 anos viajar gratuitamente pela Europa de comboio. A possibilidade também de fazer estágios, conhecer novas culturas e formas de trabalhar, aprender novas línguas e ter oportunidades de emprego nos 27 Estados-membros apenas só é possível porque continuamos a trabalhar para dar continuidade a este projeto europeu. Qualquer europeu tem também acesso a dados móveis no telemóvel, como se estivesse no país do tarifário, sem custos adicionais. Por exemplo, o acesso à Netflix pode ser feito em qualquer país da União, como se estivéssemos em Portugal. Tudo isto são conquistas que foram alcançadas ao longo dos anos e que se traduzem em enormes vantagens para vós, para os jovens. O financiamento europeu à investigação, à inovação de ponta, como as tecnologias facilitadoras da inteligência artificial, a robótica, a cibersegurança, mas também o financiamento à construção de infraestruturas que permitem a coesão dos territórios, a redução das distâncias, como as pontes, os aeroportos, os hospitais, as escolas, são outro exemplo de como a União, de facto, está ao lado dos cidadãos. E poderia, se o tempo permitisse, continuar a partilhar muitos outros exemplos convosco. Julgo também importante não esquecer que a forma de investir este financiamento europeu fica a cargo de cada governo nacional, ou seja, dos governos da República e dos governos regionais. Estes são os responsáveis finais pela execução do financiamento. Por isso, a vossa atenção deve estar também focada não apenas na política europeia, mas também na política regional, na política nacional. Os desafios da União são muitos e são complexos. E o futuro depende de todos nós. Procurem, portanto, discutir, debater entre vós se são a favor de mais, de maior ou de menor integração europeia. Debatam os movimentos nacionalistas e anti-União, a desinformação e as fake news, as tensões geopolíticas e os impactos da guerra na Ucrânia, a existência ou não de um exército europeu, a crescente influência chinesa ou a dependência energética da União e também as mudanças demográficas. Não se esqueçam de debater o combate à pobreza e às desigualdades económicas e sociais. Tudo isto são exemplos e oportunidades que vos desafiam, efetivamente, a debater. Sejam cidadãos participativos, sejam ativos e empenhados, sejam críticos, mas procurem sempre a fundamentação da vossa crítica. Questionem o vosso papel, mas, acima de tudo, o vosso papel enquanto cidadãos europeus, sobre como poderão contribuir para a construção de uma Europa melhor. O futuro depende também de cada um de vós. Agradeço a vossa atenção e desejo-vos um debate frutífero. Um abraço a todos.